Fala pessoal, tudo bom? Professor Edgar aqui, professor de Biologia pelo Évora Vestibulares. E aí, queria resolver hoje com vocês algumas questõezinhas do vestibular da UEMS de 2022, ok, galera? E aí, aqui no Évora, né, pedir para vocês um pouquinho de atenção, um pouquinho de carinho conosco, porque ano que vem, 2023, a gente vai ter bastante novidade para vocês. Então fica atento nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, aqui no próprio YouTube, que a gente vai estar postando bastante coisa legal para vocês. Interessante. Ano que vem eu vou estar aqui também como professor das disciplinas específicas, né? A gente vai ter paralelo, vai ter cursinho também para vocês. Então fica atento lá nas nossas redes sociais. E aí, para vocês acompanharem aqui essa resolução agora da UEMS 2022, dá uma olhadinha lá no nosso site, www.evoravestibulares.com, e aí a gente baixa a prova lá e acompanha a resolução aqui comigo, tá? Pessoal, o que eu quero começar falando com vocês sobre a UEMS, né? A gente teve aí 2 vestibulares só que apareceram até agora, então uma coisa meio recente, tá? Mas a gente tem a mesma banca que está produzindo as questões, está fazendo as questões da UFMS, que é a FAPEC, tá? O perfil das questões das duas vai ser bastante semelhante, então, na parte de biologia. O que a gente tem de diferença é uma preferência. Então, lá, quando a gente for falar de UFMS, as questões vão ter uma preferência um pouco maior de alguns temas, e na UEMS a preferência são outros temas, tá? Mas o perfil das questões é muito semelhante. Vamos, então, resolver essa provinha marota aqui com vocês. Começar pela questão 31, né? Primeira questão de ciências da natureza, né? Biologia são as 5 primeiras. Pessoal, então, vamos aqui para a questão número 31, tá? A primeira questão de biologia. A questão começa falando assim para vocês. Os fungos são um grupo diverso e amplamente disseminado de organismos, sendo a maioria microscópica e terrestre. Entretanto, alguns fungos formam estruturas reprodutivas macroscópicas, que são denominadas, e aí ele vai dar as alternativas para vocês. Então, galera, lembra que quando está falando de fungos, estrutura reprodutiva macroscópica, quem são os fungos macroscópicos? Alguns zigomicetos, que são os bolores, a gente vai ter ascomicetos e basidiomicetos como sendo mais representantes de fungos macroscópicos, tá? E quando a gente fala desses dois grupos específicos, ascomicetos e basidiomicetos, a estrutura reprodutiva macroscópica deles é o corpo de frutificação. Então lembra que as hifas do fungo vão se organizar, formar o que a gente conhece popularmente como cogumelo, que é o corpo de frutificação, aonde a gente vai ter essa reprodução. E aí, lá nas alternativas, ele traz para vocês na letra A, leveduras. Não, leveduras são fungos unicelulares. Na letra B, ele fala de hifas, e hifas é o conjunto de células que formam o fungo, ok? O micélio é o conjunto de hifas, na letra C, então também está errado. A letra D é o corpo de frutificação. E na letra E ele fala de quitina, sendo que na verdade a quitina é o que compõe a parede celular desses fungos, tá? Então na questão 31, a gente vai colocar a letra D de dado, beleza? Corpos de frutificação. Lembrem-se disso. Pessoal, vamos agora para a questão de número 32, então. A questão 32 vai trazer para vocês assim, um textinho falando sobre espécies, que uma serve de recurso para outra, ok? Aí ele vai comentar um pouquinho sobre predação, e aí lá perto do enunciado ele vai trazer assim, entre os diversos tipos de defesa que as presas utilizam contra predadores, está o mimetismo batesiano, que ocorre, e aí agora ele vai dar as alternativas, tá? Então lembra que o mimetismo batesiano é quando eu sou uma espécie e vou estar imitando outra espécie. Este é o mimetismo. Nós temos 2 tipos. O batesiano, que é o que está sendo referido nessa questão, e o milleriano, tá? O mimetismo batesiano é quando as espécies não são venenosas, as espécies não apresentam risco nenhum, e ela vai imitar uma espécie venenosa, ok? No mimetismo milleriano, a espécie possui algum grau de perigo, algum grau de veneno, mas esse veneno é muito baixo, a toxicidade dele é muito baixa. E aí, mesmo assim, ele vai imitar um outro ser vivo mais perigoso, ok? Então, ficar atento a esses 2 tipos de mimetismo. Aqui na questão está perguntando do mimetismo batesiano. Na letra A, então, ele fala que ocorre quando as espécies palatáveis desenvolvem uma coloração de alerta que se assemelha a espécies não palatáveis. Aí sim, ok? Então, o que ele está querendo dizer?
o que eu falei para vocês de mimetismo batesiano. Eu tenho uma espécie, quando ele fala de palatável, é uma espécie que pode servir de alimento para outra. Então é uma espécie que não tem veneno, que não apresenta riscos. E aí ela vai produzir uma coloração de alerta que vai se assemelhar a uma espécie não palatável, uma espécie que apresenta risco para outras, ok? Então a gente já fecha com a letra A, mas vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas para a gente analisar os erros delas. Na letra B ele fala que quando ocorre a não palatabilidade, evolui com associação de cores e padrões muito notáveis. Não, o mimetismo é imitar uma espécie mais perigosa. Se eu sou não palatável, eu não preciso imitar uma outra espécie que é mais perigosa do que eu, porque eu já não vou ser consumido por outro ser vivo. Então a gente já elimina a letra B também. Letra C. Quando espécies empregam defesas mecânicas que reduzem capacidade de predação? Não, nada a ver também. Isso aí é outro tipo de adaptação que vai acontecer na natureza. Nada a ver com mimetismo. Na letra B ele fala, quando diversas espécies não palatáveis, mais uma vez ele volta para não palatável. Se eu sou não palatável, não ia ser agregado, não ia me agregar em nada imitar uma espécie que também não é palatável, ok? E a letra E ele fala que quando espécies reduziram a probabilidade de serem detectadas por um predador mediante camuflagem. Não, gente, mimetismo é diferente de camuflagem, tá? Lembrem-se, camuflagem é imitar o ambiente. Mimetismo é imitar outro ser vivo. É outra coisinha que é interessante ter atenção, tá? Então essa questão 32 vai ser a letra A. Vamos agora para a questão número 33. Questão 33, um pouquinho longa, traz um texto grande aí para vocês, um texto informativo em relação ao impulso nervoso. O que a gente precisava ter em mente desse texto todo aí que ele dá? O impulso nervoso, logo no começo, que ele fala o impulso nervoso, e aí lá no final do enunciado ele traz, quando um neurônio estabelece uma voltagem através da membrana por meio da bomba de sódio e potássio, o transporte é, e aí ele traz as alternativas para vocês. Então lembra, galera, quando a gente fala de transporte, nós temos os transportes passivos e os transportes ativos. O passivo vai ser sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração. No transporte ativo, eu vou gastar energia e vai ser contra o gradiente de concentração, tá? E aí ele está falando referente ao impulso nervoso, a bomba de sódio e potássio. Lembra, galera, quando a gente fala de bombas iônicas dentro de mecanismos de transporte, sempre vai ser transporte ativo. Porque eu vou ter que bombear os íons contra esse gradiente. Vou ter que gastar energia para isso. Então, impulso nervoso, bomba de sódio e potássio, é transporte ativo. Então, a gente já elimina diretamente a letra C, que fala de transporte passivo, e a letra D, que também fala de transporte passivo, tá? As outras três letras A, B e E estão falando de transporte ativo. Vamos dar uma olhadinha nelas. A letra A está falando que é um tipo de transporte ativo, pois a produção de ATP, não, eu não vou produzir, eu vou gastar ATP. Por isso que é um transporte ativo. Na letra B, um transporte ativo, pois há gasto de ATP para que os íons se movam contra o gradiente de concentração. Certíssima nossa letra B, ok? Vamos dar uma olhadinha na E lá, só para a gente poder ter certeza que a B vai ser a nossa correta. Um transporte ativo, pois há gasto de NADPH para que os íons se movam a favor do gradiente de concentração. Ele está falando que é a favor, e aí já está errado, e eu não vou gastar NADPH. Lembra que o NADPH a gente vai ser o nosso transportador de elétrons lá na cadeia respiratória, lá em respiração celular. Então não pode ser letra E. O nosso correto então vai ser a letra B. Então, a nossa questão 33, né, a terceira questão, letra B de bola, ok? Bem, agora vamos para a questão 34, uma questão de zoologia clássica, uma zoologia comparada, tá? Que aí você tinha que ter um pouco de conhecimento geral dos grupos de animais que a gente vai ter. Ele vai estar citando para vocês que durante o desenvolvimento embrionário, após formar o arquêntero, a maioria dos animais vai formar uma segunda abertura, né, numa extremidade oposta à gastro. E aí lá embaixo ele vai falar que isso vai corresponder aos deuterostômios, ok? E aí lembra que os deuterostômios, eu já vou ter o bastóporo originando o primeiro
o ânus ao invés da boca, tá? E aí lá no enunciado ele pergunta: diante do exposto, é correto afirmar que assim como a espécie humana, são deuterostômios os animais do seguinte filo. Galera, essa questão era uma das mais fáceis que tinha, tá? Nesse vestibular. Por quê? Existe apenas 2 filos de animais que são deuterostômios. Que filos são esses? Cordados, que aí entra a espécie humana, e equinodermos, o filo equinodermata, que são as estrelas do mar, os ouriços do mar, ok? São os únicos 2 filos de deuterostômios. E aí você já descarta a letra A, que está falando de quinidário, a letra B de porífera, a C de anelídeos, a D de hexápoda, que é artrópode. Todos eles são protostômios. O blastróporo vai originar a primeira boca, tá? E aí lá na letra E, sim, a nossa correta. Equinodermata, animais desse filo, o ânus se origina a partir do blastróporo, né? Vai originar primeiro, nesse caso. Então, uma questão extremamente fácil, extremamente easy para vocês aí, que a gente fecha com a letra E de gabarito, ok? Finalizando então essa prova marota da UEMS, a gente tem a questão 35, que vai trazer um pouco de histologia. Ele vai falar de tecidos, né? Toda a parte que compõe os tecidos, que tem diversas funções, diversas especialidades. E aí, lá no enunciado ele fala: assinale a alternativa que indica corretamente as principais funções do tecido epitelial. Então, tecido epitelial é tecido de revestimento. Lembra lá da histologia, galera. Então, já falei para vocês a base aqui da resposta que ia precisar. A gente já elimina a letra A, então, que está falando de movimento. Quem realiza movimento é tecido muscular, tá? Na letra B está falando de apoio e proteção. A gente tem tecido esquelético fazendo essa função. Então, não é função de tecido epitelial. Na letra C, transmissão de impulso nervoso. Então, também não pode ser epitelial. Quem faz transmissão de impulso nervoso é tecido nervoso. Na letra D, depósito de energia sobre a forma de triglicerídeos. Quem faz armazenamento de energia no nosso corpo é o tecido adiposo, então não é o epitelial. E na letra E, é o revestimento de superfícies internas ou externas e secreção. Lembrem-se que o tecido epitelial também faz secreção. É o tecido que vai formar as nossas glândulas, tá? Então essas 2 funções são atribuídas ao tecido epitelial. Então a questão 35 a gente também fecha como gabarito a letra E de escola. Ok, pessoal? Então, resolvi aqui com vocês essa provinha da UEMS de 2022. Uma prova que estava extremamente fácil, tá? Não estava complexa. Os conteúdos cobrados aqui foram bem, assim, simples para vocês, tá? Nuances pequenas que vocês tivessem atenção ali, vocês iam conseguir resolver isso aqui tranquilamente, como a gente resolveu agora, tá? Então, brigadão aí pela atenção de vocês. Se inscreve aí no canal do Évora e até a próxima, pessoal.